Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, GESIEL. Marcelo Paes Barreto, desde 1968, estudando a doutrina dos espíritos superiores, estudando os livros sérios e competentes da doutrina espírita, os livros seguros, os ensinamentos do Mestre Jesus e dos espíritos superiores, e os livros seguros da doutrina do direito, da ciência do direito. Quem é do direito só anda direito. Hoje nós estamos aqui para falar que nesse mês de agosto era lançado em 1865 o quarto livro da obra espírita. O Espiritismo se compõe de 5 livros. O Livro dos Espíritos, 1857. O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina à luz da doutrina espírita, e a Gênese. Então, no dia 1º de agosto de 1865, Allan Kardec publicava o nosso codificador. Ele cumpria uma missão de Deus. Ele cumpria uma das mais lindas e eficientes e pedagógicas missões no nosso planeta Terra, que foi designado um planeta escola por Deus. Jesus é o nosso governador. É ele que comanda tudo há mais de 30 milhões de anos. E há 2000 anos ele reencarnou para chamar a atenção de todos os seus irmãos, que havia um Deus e que todos éramos filhos dele, e que cada um de nós estávamos no nível de progresso. Deveríamos todos nos unir para que todos atingissem um progresso, a perfeição. E é por isso que ele, ao conversar com seu querido amigo, o apóstolo João, ele deixa registrado que mais tarde, de acordo com o progresso da humanidade, viria o Consolador prometido, o Espírito de verdade. Viria trazer o complemento da obra cristã, explicando todos os fundamentos das leis de Deus, para que todos estudem e possam empreender os trabalhos da perfeição em si mesmo e, obviamente, em conjunto com todos da sociedade, porque todos somos irmãos. Este livro é uma das 5 maravilhas da obra espírita. Na primeira parte são textos filosóficos profundos, explicando que o nada não existe, que o nada é uma ilusão daqueles que não estudam, que gostam de fantasias, de fake news, que Deus nos criou simples e ignorantes, mas fadados à perfeição pelos nossos próprios esforços, desde que nos adequemos às suas leis, às suas regras, desde que só andemos dentro dos limites das leis estabelecidas pelo nosso Criador. E aí vem a doutrina nos ensinar
de que nós precisamos estudar para compreender de forma segura os artigos das leis de Deus. É por isso que no Livro dos Espíritos, o primeiro livro, editado em 18 de abril de 1857, é o maior tratado de filosofia profunda que existe no planeta, explicando didaticamente, pedagogicamente, todas as leis a que estamos submetidos. Aqui na primeira parte são os textos, na segunda são os depoimentos dos espíritos, para que nós vejamos como é importante estudar. E é por isso que os nossos irmãos vêm, através do trabalho dos espíritos superiores, nos mostrar o que é que eles passam depois da morte. Porque nós aqui reencarnamos, nascemos, trabalhamos, estudamos, trabalhamos, estudamos e morremos. A morte é só do corpo físico. O espírito continua com todas as suas potencialidades, cada um de acordo com suas obras. Ele leva as ruins e as boas. E aqui mostra, nessa segunda parte, o que passam aqueles que erram, que agridem as leis. E hoje nós vamos trazer aqui para as nossas reflexões, obviamente que o Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel, ele tem a função, aqui não é palestra, é aula segura, de livro seguro. A intenção é de fomentar, é de convencer aos nossos ouvintes a comprar o livro e estudar. Estudar de 1 a 4 horas por dia, os livros na sequência, relê-los 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes numa encarnação, a fim de tirar os conteúdos para que ele próprio traga esses conteúdos para dentro de si, como disse Jesus, formando aqui o reino do Senhor e deixando brilhar a nossa luz, com base nos ensinos da verdade. Eu vou falar aqui do espírito Cleire. E eu gosto muito desses exemplos, mas hoje, quando ela morreu, ela desencarnou em Paris, ela foi convidada por Allan Kardec para uma reunião mediúnica, onde ela chegou e disse assim: eis-me aqui eu, a desgraçada Cleire. E aí ela começou a mostrar como estava a vida dela depois da desencarnação. Ela era uma moça muito bonita, era muito rica, tinha vários escravos, empregados, escravas, uma família muito boa, uma casa muito boa. E o importante é como ela se encontra depois da morte. Então nós vamos ver aqui hoje, para efeito de nosso estudo, o que diz. Ela diz assim: a minha desgraça aumenta dia a dia, proporcionalmente ao conhecimento da eternidade. Então ela passou a ter conhecimento de que a vida continua. Ela poderia ter tomado medidas se tivesse estudado e começado a tomar as medidas como encarnada, preparando um futuro melhor. Vejam, senhores e as senhoras. Mas ela não teve isso. Ó miséria! Malditas sejam as horas de egoísmo e inércia, nas quais, esquecida de toda a caridade para com ela, para com a família, para com as empregadas, para com a sociedade,
Enfim, esquecida de toda a caridade e de todo o afeto, eu só pensava no meu bem-estar. Ela só olhava para o umbigo dela, para os pés dela, para a luxúria dela. Ela só olhava para as coisas do materialismo selvagem, como hoje o álcool, as drogas, as festas fúteis, o consumismo, o orgulho, a vaidade, o ciúme, a intolerância. Vejam as brigas que nós estamos arrumando agora na política, nas religiões. As religiões estão todas brigadas. As pessoas não querem conversar com os irmãos, não querem ouvir aqueles que pensam diferente de nós, não querem telefonar, não querem ouvir os conselhos de quem sabe mais, de quem é mais experiente. Cada grupo que entra numa sociedade religiosa faz igual os prefeitos. Esquece as coisas boas que os outros fizeram, esquecem tudo. E só eles são os reis. Assim está acontecendo nas religiões. Então ela diz: ó miséria, malditas sejam as horas de egoísmo e inércia. Malditos interesses humanos, preocupações materiais que me cegaram e perderam. Agora o remorso do tempo perdido. Então a beleza do Espiritismo, estou falando beleza no sentido pedagógico, é de trazer que o tempo foi perdido, mas ela pode recuperar. Ninguém vai para o inferno definitivo. Não existe inferno a não ser o inferno das próprias más obras, como ela mesma está falando. Ela vai ter que programar uma nova reencarnação. Às vezes vai ter que começar tudo de novo. Geralmente na mesma família. Então, diz o espírito orientador, o espírito de São Luís, este quadro é de todo verdadeiro e em nada exagerado. Perguntar-se-á, talvez, o que fez essa mulher para ser assim tão miserável. Cometeu ela algum crime horrível? Roubou? Assassinou? Não! Ela nada fez que afrontasse a justiça dos homens. Ao contrário, divertia-se com o que chamais felicidade terrena, os prazeres do materialismo. É a taça de vinho, de cerveja, de cachaça e assim vai. É as mentiras do fake news. É as mentiras espalhadas pelo aparelho tão belo quanto esse, que é o celular, que só deveria ser utilizado para as verdades. Não deveria ser utilizado porque é um bem de Deus para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso. Divertia-se com o que chamais felicidade terrena. Beleza, gozos, adulações, tudo lhe sorria, nada lhe faltava, a ponto de dizerem os seus vizinhos: que mulher feliz! E invejavam-lhe a sorte. Mas quereis saber? Foi egoísta, possuía tudo, exceto um bom coração. Não violou a lei dos homens, mas a lei de Deus, visto como esqueceu a primeira das virtudes, a caridade. Aí o pessoal que não estuda acha que está fazendo caridade. Não está. Caridade é a benevolência, fazer o bem com você e com todos que estejam ao seu redor. É perdoar todos os inimigos. É reconciliar com todos. É ressarcir os danos. É procurar viver em paz, seguindo as leis o dia inteiro.
é às vezes ficando em silêncio nas horas difíceis, é às vezes procurando estudar mais para ter mais conhecimento para retificar os erros. Então, às vezes nós nos preocupamos só com as coisas do materialismo, os filmes, as televisões, as mentiras, a política feita por criaturas que não tem nada de moral, nem de conhecimento filosófico. Nas religiões também estamos muito errados, querendo fazer reuniões em vez de estudar para nos reformar. Então, não tendo amado senão a si mesma, agora não encontra ninguém que a ame e vê-se insulada, abandonada ao desamparo no espaço onde ninguém pensa nela, nem dela se ocupa. Esse é o sofrimento, esse é o inferno. Mas o Espiritismo vem mostrar, e Jesus, quando falou a Nicodemos que precisávamos nascer de novo, é exatamente que a lei da reencarnação oferecida por Deus vai nos dar a oportunidade de, como alunos reprovados, voltar à escola, refazendo tudo e nos enquadrando no caminho do bem. Aí nós vamos desencarnar novamente, morrer, mas vamos despertar como espírito felizes, porque a consciência é tranquila, porque o dever cumprido ou os deveres cumpridos. Eis o que constitui o seu tormento. Tendo apenas procurado os gozos mundanos que hoje não mais existem, o vácuo se lhe fez em torno, e como vê apenas o nada, este lhe parece eterno. Pela ignorância, obviamente. Ela não sofre torturas físicas, não vêm atormentá-la os demônios, o que é, aliás, desnecessário, uma vez que se atormenta a si mesmo, exatamente pelas omissões que ela cometeu, pelos crimes que ela cometeu. E isso lhe é mais doloroso, porquanto, se tal acontecesse, os demônios seriam seres a ocuparem-se dela. O egoísmo foi sua alegria na terra e continua sendo para a maioria esmagadora o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a violência, a intolerância. Vejam, as pessoas só querem agredir. Pois bem, é ainda ele que a persegue, verme a corroer-lhe o coração, seu verdadeiro demônio. Queridos amigos, é muito importante o estudo para nós sabermos se não estamos seguindo esses passos da nossa querida Cleire. E o estudo em bom tempo nos mostra que, se nós conhecermos a matéria, nós podemos evitar chegar nesses pontos depois da morte, inclusive antes da morte. Então nós podemos começar a fazer as nossas correções a partir de agora, a partir de hoje. Estas comunicações são instrutivas por nos mostrarem, principalmente, uma das feições mais comuns da vida, a do egoísmo. Delas não resultam esses grandes crimes que atordoam mesmo os mais perversos, mas a condição de uma turba enorme que vive neste mundo, honrada e venerada, somente por ter um certo verniz, e isentar-se do opróbrio da repressão das leis sociais. Essa gente não vai encontrar castigos excepcionais no mundo espiritual, mas uma situação simples, natural e consentânea com o estado de sua alma e a maneira de viver.
Então nós vamos ver que muitas criaturas estão aqui à busca do poder, o poder do dinheiro, às vezes mal utilizado. Porque o dinheiro não é ruim, é até uma tarefa, às vezes, a ser cumprida. Vai depender o destino que nós damos a ele. Mas nós temos que aprender a desligar de nós os prazeres da matéria, como disse Jesus. As bebidas, o álcool, as drogas, os remédios não receitados, o ciúme, a inveja, a metidez, a besta, o orgulho, a vaidade, os melindres. Você vai ver os melindres bem na pele das pessoas que não estudam. Tem gente que há 40 anos está na religião e é melindrado. Você não pode falar nada, conversar nada, chamar atenção de nada, que todo mundo quer te agredir ou nunca mais quer te ver. Afasta-se. É assim que nós estamos fazendo com os pobres. Eles lá e nós cá. E a polícia no meio metralhando eles. Quando na verdade somos todos irmãos. De repente, na próxima encarnação, muitos de nós vai nascer lá. Porque às vezes esqueceu de praticar a caridade no sentido mais profundo. No sentido mais profundo. Queridos amigos, com isso nós queremos mostrar a importância de estudarmos de 1 a 4 horas por dia. Estudarmos os mandamentos de Moisés, estudarmos os 4 evangelhos de Jesus, as cartas de Paulo, Atos dos Apóstolos escrito por Lucas, estudarmos a doutrina espírita composta de 5 livros, estudarmos muito, aproveitarmos o tempo que estamos nesta escola, como alunos, a maioria de nós, reprovados, tendo a oportunidade de nos corrigir pelos ensinos dos livros seguros, do colégio cristão seguro, retificando os nossos erros, as nossas mazelas, limpando o nosso vaso da alma, lavando o vaso da alma, como disse Jesus, a Sara, esposa de Benjamim, no livro Jesus no Lar. Lave o seu coração, deixe entrar os ensinos da verdade, procure entendê-los, compreendê-los, assimila esses ensinos de forma pedagógica e começa a praticar com você. Começa uma ginástica corajosa, minuto a minuto, segundo a segundo. E toda noite, antes do dormir, faça uma revisão do que você fez durante o dia, de como você está nesta vida, na escola desta vida. Programe as correções que você precisa fazer nos próximos dias ou no dia de amanhã. Programe também os acertos que você já fez para dá-los continuidade. É assim que você vai, degrau a degrau, subindo a escada da perfeição. Por isso, muito obrigado, Deus, por ter nos dado a oportunidade de Moisés com os mandamentos, de Jesus com seus ensinos maravilhosos, mostrando como nós nos tornarmos obreiros de nosso Pai, de nosso Criador, obreiros do bem, corretos, trabalhadores do bem, trabalhadores da própria felicidade, da própria paz, e trazer para nós,
disponibilizar para nós a obra espírita, 5 obras básicas, que vem nos mostrar que somos todos seus filhos e que vamos, com esforço próprio, sermos felizes junto a Ti, Pai querido. Muito obrigado, Pai, por todas essas oportunidades. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Allan Kardec. Muito obrigado, espíritos superiores que tiveram a condição pedagógica de construir esta obra maravilhosa e essas 5 obras maravilhosas. Muito obrigado. Muito obrigado pela atenção. Tudo de bom. Felicidades.